Existe um tremor. Não é visível, não tem nome, mas acontece toda vez que outro ser humano entra no campo perceptivo. É a sensação de entrar numa sala lotada de gente e sentir algo que não é timidez, não é ansiedade, é anterior a isso. É um milissegundo de avaliação mútua, primitivo, involuntário, anterior à empatia, anterior a qualquer pensamento formulado. É a estrutura psicológica mais básica do encontro humano, funcionando exatamente como foi construída. O instinto mais antigo que existe, reconhecendo que a presença diante de você carrega uma vontade que você não controla. Louis Lavelle, filósofo francês do século XX, identificou esse momento com uma precisão que surpreende pela sua honestidade. Ao encontrar outro ser humano, a nossa reação instintiva se assemelha à de um animal diante de uma presença desconhecida. E nesse ato, surge uma pergunta silenciosa que o instinto formula antes de qualquer pensamento consciente. Essa presença vem para partilhar a minha vida ou para destruí-la? Esse não é um problema de educação ou de civilidade. É um mecanismo que se torna mais intenso e que mais se ativa, que mais revela, não com a presença de quem escolhemos ter por perto, mas com a presença de quem mais evitamos. E olhar a fundo para essa dinâmica muda completamente o que um mercado inteiro de autoconhecimento nos ensina. Esse vídeo investiga o que dois pensadores do século XX e uma sabedoria milenar por caminhos diferentes concluíram. A identidade não emerge olhando para si mesmo, ela se revela no atrito. Existe uma prescrição hoje dominante sobre como crescer como pessoa. Ela aparece em podcasts, em retiros, em consultórios e na seção de autoajuda de qualquer livraria. Cuide da sua energia, afaste o que drena, livre-se do que te incomoda, escolha vínculos que somam. Essa prescrição tem lógica própria, tem linguagem de cuidado, tem boas intenções, mas tem um custo que ninguém está calculando. Carl Jung alertava explicitamente contra uma armadilha específica do desenvolvimento psicológico: a crença de que a inteireza pode ser alcançada se isolando do difícil, sem o atrito da realidade, sem o encontro com o outro. Não que o outro seja indispensável em cada etapa do processo. Às vezes, o isolamento é bem-vindo. É que sem o atrito do encontro real, o processo de crescimento humano tende a se tornar fantasia intelectual, a mente interpretando seus próprios conteúdos sem as experiências que os tornam verificáveis. O processo não se torna mais leve, se torna vazio, e a pessoa não percebe que está imóvel. Há 2000 anos, uma instrução foi dada. 3 palavras que ninguém sabe bem o que fazer com elas. Amem os seus inimigos. Elas não revelam uma aspiração espiritual distante. Não revelam um ideal de santo. Elas revelam algo muito mais preciso. Uma questão psicológica que vamos investigar mais adiante. O que o tremor do encontro revela e por que a cultura dominante ensina a apagá-lo é o que começa agora. Há um processo que atravessa uma vida inteira, do primeiro ao último encontro. Jung chamou de individuação o processo psíquico central de uma vida humana. Não é um processo de crescimento genérico, não é equilíbrio emocional. É o processo pelo qual a psique aprende a se relacionar com o que ele chama de self, a totalidade do que se é, consciente e inconsciente. Esse processo tem um nome que carrega uma armadilha. Individuação soa como individualismo, como a justificativa para escalar uma montanha e esquecer que o resto da humanidade respira o mesmo ar. Mas é exatamente o oposto. O movimento é duplo e simultâneo.
Quanto mais fundo se vai na própria essência, mais se precisa da conexão real com o próximo. Não existe individuação fora do coletivo. A meta do processo, tornar-se inteiramente quem se é, não acontece no vácuo. Diante disso, a pergunta que essa afirmação instala é inevitável. Se o processo de tornar-se inteiro exige a conexão real com o outro, por que a resposta instintiva ao encontro é exatamente o oposto? Lavelle investigou isso de uma maneira que retira toda a polidez que usamos como escudo. Ele descreveu a dinâmica do contato humano de forma quase primitiva. Quando dois seres humanos se encontram, a reação que opera primeiro não é a empatia, é uma reação de alerta. É a percepção de que o outro carrega uma vontade autônoma que não responde ao seu controle externo. E essa percepção é sentida como uma ameaça, não porque o outro seja necessariamente perigoso, mas porque a sua presença dissolve uma ilusão que todo ser humano tem na mente. A ilusão de que a realidade orbita ao redor da sua própria perspectiva. Quando nos vemos como centro inquestionável do espaço que habitamos, o mundo inteiro parece organizado em função dessa percepção. É como se a perspectiva fosse uma sala de reunião antes que os outros cheguem. A cadeira escolhida é a certa, o silêncio pertence unicamente a você, a mesa inteira é um território sem disputa. Mas, no instante em que outra consciência entra, essa organização desmorona. A mesa, que era um território sem disputa, se torna em milissegundos um campo de negociação silencioso sobre quem ocupa qual espaço, quem fala primeiro, quem define o tom. A confusão que instala a sensação de ameaça não vem do outro, vem do colapso da ideia de um império pessoal que se confundia com realidade. Deixamos de ser o centro ativo e inquestionável do universo para nos tornarmos algo que está sendo observado, avaliado, medido, classificado por uma consciência que não controlamos. E esse colapso, como descreve Lavelle, usando uma analogia com a vida selvagem, é mais fortemente sentido quando a presença do outro não é percebida como a chegada de um aliado, mas como a união entre a caça e o caçador. O aliado divide o espaço de forma indiferente. Não há alerta evidente, não há ameaça. Ele não está manifestamente nos confrontando. O caçador e a caça, por outro lado, concentram toda a sua existência em um único ponto. E é esse foco absoluto que cria o vínculo mais intenso que dois seres humanos podem ter. Quantas vezes ao longo do dia a mente retorna àquele ponto? O colega com quem há uma tensão não resolvida, o familiar que disse algo que ainda ecoa, o conhecido cujo simples nome nos impele à fúria. A mente ensaia respostas para conversas que ainda não aconteceram, antecipa movimentos, constrói argumentos para defesas imaginárias, revisita o que foi dito, reescreve o que deveria ter sido falado. E quando essa pessoa não está presente, é precisamente aí que mais ocupa espaço. A caça e o caçador, quando ausentes, continuam na sala. E esse peso não começa depois que o vínculo se estabelece, ele começa antes, no primeiro instante. A neurociência confirma que o sistema nervoso avalia a presença do outro antes que qualquer julgamento racional possa acontecer. A sensação é processada primeiro, a razão produz o relatório depois. É por isso que o desconforto ao entrar numa sala de desconhecidos não é timidez. É o processamento de uma informação que a mente ainda não conseguiu resolver. E a empatia é ativada quando a avaliação inicial não encontra ameaça. Não há escolha entre defesa ou empatia no primeiro instante. A porta da empatia se abre depois.
apenas se o resultado for segurança. Já a percepção negativa, segundo o psicólogo Roy Baumeister, provoca um impacto cognitivo e emocional 2 a 5 vezes maior do que eventos positivos da mesma intensidade. O caçador, em outras palavras, pesa mais que o protetor, e pesa mais não apenas porque aparenta ameaça. O colega que irrita acima do normal, o familiar que mobiliza uma raiva desproporcional, o desconhecido cujo olhar provoca um desconforto sem explicação, provocam reações que não têm relação com o perigo real. Elas apontam para questões não resolvidas que ocupam um grande espaço mental. Quando alguém incomoda de forma desproporcional, a primeira pergunta que o pensamento formula é sempre sobre o outro. O que ele fez, o que ele disse, o que ele representa. Mas há uma segunda pergunta, muito mais difícil, muito mais inconveniente, que devemos fazer para nós mesmos. Por que eu estou aqui? Não no sentido biográfico, no sentido mais profundo. Há uma visão de mundo que atravessa tradições completamente distintas, da filosofia grega ao pensamento bíblico, da psicologia profunda à espiritualidade oriental, e que parte de uma premissa comum. Existe uma ordem no caos, existe um logos, uma estrutura invisível que dá sentido a tudo, com uma precisão que a razão raramente consegue acompanhar em tempo real. Nessa visão, nada é acidental. Se isso é verdade, e este vídeo propõe que você considere essa possibilidade com seriedade, então o encontro que perturba não é ruído, é sinal. E a pergunta central muda completamente de figura. Não é mais, como me livro disso? É, o que isso veio me mostrar? A segunda pergunta pressupõe algo que a primeira recusa, que o que está sendo visto não está apenas lá fora. Antes de ser percebido no outro, o que está sendo visto está dentro. O sistema nervoso não produz alarmes sobre o que não tem nenhuma relação com a história interna. Tudo o que você sente, a irritação desproporcional, a hostilidade que não cabe na situação, o desconforto de um olhar, são reações que vieram de uma leitura não objetiva de uma realidade. São interpretações, e toda interpretação parte de dentro. As experiências não processadas, as crenças que nunca foram examinadas, as partes do caráter que nunca foram enfrentadas são os filtros pelos quais toda a realidade externa é lida. O outro não cria o alarme, o outro desperta o que já estava gritando internamente. Jung chamou esse conteúdo interno não integrado de sombra. Os aspectos da própria psique que foram rejeitados, suprimidos ou simplesmente nunca reconhecidos. Não porque sejam necessariamente negativos ou até mesmo reais, mas porque são desconhecidos. E o que é desconhecido em nós tende a aparecer no mundo externo como uma projeção. Projetamos fora o que mantemos escondido. É por isso que o caçador pesa mais que o aliado. Não porque seja objetivamente perigoso, mas porque está nos mostrando, como em uma tela, os conteúdos da sombra que a presença neutra nunca ativaria. O colega que irrita de forma desproporcional não é apenas um colega difícil. É um espelho que está devolvendo algo que a psique ainda não integrou e que por isso é vivido como ameaça externa, ao invés de ser reconhecido como algo que o sistema ainda não processou. Esse é o tremor visto de dentro. O medo que o encontro instala não é verdadeiramente o medo do outro. É o medo de olhar para o que você mesmo ocultou. Lavelle descreve o encontro de consciências como um evento que abala e mobiliza, que arranca o eu da superfície confortável e força uma expansão, não como perturbação sem função, mas como operação necessária. E o encontro que mais mobiliza não é o que conforta,
é o que atrita. O outro, que começou como ameaça, se revela como um meio capaz de devolver uma imagem que o isolamento jamais produziria. E é aqui que a articulação entre Lavelle e Jung se torna explícita pela primeira vez. O tremor que Lavelle descreve não é apenas uma reação nervosa primitiva. No vocabulário junguiano, é o momento em que o processo de maturidade pode ser ativado de vez. E o processo é ativado quando o encontro é visto como um meio de iluminar o que se escondeu. Quando uma sombra não é iluminada, ela não desaparece, ela migra. E o ciclo do tremor, do medo, dos encontros tóxicos não finaliza. Ele se repete em cada novo encontro, porque a sombra não foi reconhecida, iluminada, integrada dentro de você. A individuação, o processo pelo qual a psique aprende a se relacionar com o self, que é a totalidade iluminada do seu ser, não é uma metáfora para equilíbrio emocional. É o processo pelo qual um indivíduo se torna inteiramente quem ele é. E esse processo tem uma dependência estrutural do outro. Não como apoio emocional, não como suporte, como condição de possibilidade. O material que a individuação precisa trabalhar está, em grande parte, adormecido na ausência de encontros reais. O outro não cria os conteúdos da sombra, eles já existem, mas o outro permite com que esses conteúdos sejam vistos claramente para então se iluminar. Há ainda uma camada mais profunda. A individuação em Jung não é apenas um processo de integração ou iluminação pessoal. A camada mais profunda que precisa ser acessada é o inconsciente coletivo, por definição, compartilhado. Tornar-se inteiro, portanto, não é uma corrida solitária, é um ato que exige contato. A meta, a autorrealização no sentido junguiano, não é alcançar o próprio potencial. Não é se tornar a sua melhor versão, é se tornar inteiramente quem se é, sem partes escuras, sem sombras, sem ocultação. E aquele tremor do encontro passa então a ser compreendido como o começo de uma grande revelação. Até aqui, o argumento construiu algo que parece ter uma conclusão razoável. O outro é necessário, o adversário revela, o atrito tem função, o encontro difícil é material de crescimento. E a conclusão que essa lógica convida é quase inevitável. Preciso aprender a tolerar o que me incomoda. É uma conclusão honesta, é uma conclusão corajosa, mas é insuficiente. Porque tolerar o outro é ainda uma forma de permanecer intacto diante dele. É atravessar o encontro sem ser fundamentalmente alterado por ele. Lavelle chamou de mediação mútua o único tipo de encontro que vai além da tolerância. Não é a coexistência de dois mundos separados que aprenderam a não se agredir. É o processo pelo qual dois indivíduos saem do encontro fundamentalmente diferentes de quando entraram, porque permitiram que o convívio modificasse algo que estava fixo em cada um deles. Há uma diferença estrutural entre a tolerância e a transformação, e ela muda tudo. Tolerar significa suportar a presença do outro sem que a própria visão de mundo precise ceder. Transformar significa permitir que o atrito gerado por essa presença modifique algo que estava fixo. Martin Buber, filósofo austro-húngaro que desenvolveu uma das mais precisas fenomenologias do encontro humano, descreveu essa diferença com uma distinção que ficou na história do pensamento filosófico. Há duas formas de se relacionar com o outro. A primeira ele chamou de eu-isso. O outro como objeto, como função, como dado a ser processado, avaliado, neutralizado ou utilizado. É a relação do indivíduo que atravessa o encontro intacto, porque nunca chegou a encontrar ninguém de verdade.
encontrou uma categoria. A segunda ele chamou de eu-tu, o encontro genuíno, onde o outro não é processado, é recebido, onde a presença do outro não é uma variável a ser gerenciada, mas uma consciência que exige acolhimento e resposta real. Buber e Lavelle não se leram. Vieram de tradições completamente distintas e chegaram à mesma fronteira. O encontro genuíno, o eu-tu de Buber, a mediação mútua de Lavelle, só é possível quando o indivíduo para de tentar atravessar o outro e permite ser atravessado por ele. E é aqui que o argumento chega ao ponto mais difícil, porque o que precisa ceder para que isso aconteça não é apenas a resistência ao desconforto, é a identidade conceitual, ou seja, a autoimagem que o indivíduo construiu para se proteger do desconforto. Robert Johnson, ao examinar o mecanismo da sombra, identificou com precisão o que está em jogo. A projeção não é apenas um mecanismo psíquico, é uma estratégia de autopreservação. E o que isso significa? Significa que enquanto o problema está sendo visto apenas no outro, a autoimagem permanece intacta. O outro é difícil, o outro é o obstáculo, o outro é o portador de tudo o que incomoda. Se o problema está nele e não está em mim, eu não preciso examinar nada, e a imagem que tenho de mim mesmo permanece ilesa. Mas quando a projeção retorna como um espelho, quando se reconhece que o que está sendo visto no outro é um alerta sobre o que ainda não foi olhado em si mesmo, o que chega de volta não é neutro, é o conteúdo que foi recusado, é o conteúdo que estava oculto, e receber esse conteúdo de volta é sempre vivido como dor e perda. Recusar esse retorno, não querer ver o que o espelho está mostrando, não iluminar onde ainda há sombra, é o que um instinto de autopreservação faz naturalmente. E é exatamente esse instinto de ocultar as próprias sombras que a cultura de bem-estar reforça diariamente, chamando de autocuidado. Mas não se engane, manter esse instinto de autopreservação da autoimagem é o maior obstáculo ao avanço da maturidade. A identidade não é algo que se preserva no encontro, é algo que se revela nele. E o que se revela frequentemente contradiz o que o eu acreditava ser. Aquelas 3 palavras que ninguém sabe bem o que fazer, chega agora com um peso diferente. Amem seus inimigos. Não é uma aspiração espiritual, não é um ideal inalcançável reservado a santos. É a descrição mais tecnicamente precisa do único movimento que desfaz a projeção, que retira do adversário o conteúdo da sombra refletido nele e o devolve para onde sempre esteve. Foi dita 2 milênios antes de Jung ter o vocabulário para explicar o mecanismo, e aponta para o mesmo ponto que Buber, Lavelle e Jung identificaram por caminhos completamente distintos. O adversário não é obstáculo ao seu crescimento, ele é o seu instrumento mais direto. O tremor do encontro, aquele milissegundo de alerta, aquela pergunta silenciosa sobre se a presença vinha para partilhar ou para destruir, não era o começo de uma ameaça. Era o começo de uma revelação que só podia chegar por esse caminho. Paul Ricoeur, ao examinar o mandamento amar o próximo como a si mesmo, identificou ali uma estrutura filosófica que vai muito além da ética. O como a si mesmo não é uma instrução de intensidade. Não significa ame muito. É uma instrução de reconhecimento. Para amar o próximo como a si mesmo, é preciso primeiro reconhecer através do próximo o que existe em si mesmo. É o olhar para as fragilidades, é o reconhecimento dos antigos medos, não para fortalecê-los,
para iluminá-los. É o processo de levar clareza ao exato lugar da consciência onde as sombras ainda estavam, desfazendo aquilo que o medo abrigava. A sombra tem uma propriedade que poucos até hoje se dispuseram a entender. Ela não subsiste quando é diretamente iluminada. A sombra não precisa ser combatida, não precisa ser eliminada, precisa ser vista pelo que ela realmente é. Porque a sombra não é uma substância, é uma ausência temporária de luz num ponto da psique que foi bloqueado pelo medo. Algo aconteceu que não foi compreendido, não porque era incompreensível, mas porque a sensação que esse evento despertou foi muito intensa. E essa intensidade não compreendida criou uma barreira de medo. Aquele ponto da história parou no tempo, sem processamento. A psique, então, deixou de ser clara e desimpedida. A mente absteve-se de operar em um estado de consciência puro e íntegro. Ela criou espaços inacessíveis, um local vazio de significado, porque não compreendido, que quis deixar esquecido. Quando a clareza chega, quando o conteúdo é reconhecido pelo que ele é, simplesmente uma memória que havia sido bloqueada pelo medo, ele perde a capacidade de operar em você. Ele deixa de gerenciar reações porque a fonte dele foi reconhecida e conscientemente abandonada. Ele parou de produzir efeitos porque a barreira foi vista, desfeita e a sombra foi iluminada. O encontro com o outro, especialmente o encontro difícil, é o que torna essa iluminação possível. O outro se torna agente de cura porque a presença dele aponta para onde ainda estava escuro, com uma precisão que o isolamento nunca alcançaria. Sem esse encontro, a mente continuaria interpretando o presente com filtros antigos, convicta de que o que ver é real e não uma leitura. O isolamento oferece alívio, mas é o alívio de quem se acomoda com uma vida que não questiona. É precisamente o atrito, esse encontro que ninguém escolheria, que coloca diante do indivíduo a única decisão capaz de mudar as suas circunstâncias. Continuar vendo a vida do mesmo jeito ou iluminar o medo que estava projetando. Quando a mediação mútua se aprofunda o suficiente, quando dois indivíduos param de se defender um do outro e começam a se iluminar mutuamente, algo que João descreveu há 2 milênios começa a se tornar verificável. O amor perfeito expulsa o medo. Não como aspiração sentimental, como operação psíquica precisa. Quando o medo que sustentava a sombra é dissolvido pelo encontro real, o que estava oculto se ilumina. E o que se ilumina revela, progressivamente, não de uma vez, a consciência plena do que se é, o conhecimento de si mesmo, sem nada oculto, sem nada escuro, sem barreiras. O que Jung chamou de self. Não uma conquista, mas uma revelação. A inteireza do ser que sempre esteve lá, oculta pelo que o medo bloqueou. E aqui o argumento toca o seu ponto mais profundo. A individuação em Jung não é apenas um processo de integração pessoal. A camada mais funda que precisa ser acessada, o inconsciente coletivo, é, por definição, compartilhado. É o substrato comum que existe abaixo de toda a psique individual, o que havia antes do eu e que permanece depois que o eu se cala. E a mediação mútua de Lavelle, vista por esse ângulo, não é apenas um encontro entre dois indivíduos.
É o ponto onde duas psiques tocam o que sempre foi comum entre elas e reconhecem, nesse toque, que a separação que o tremor tentava preservar não importa. O isolamento não protegia o eu verdadeiro, protegia a ilusão de que o eu verdadeiro poderia existir separado do todo, do qual sempre fez parte. Tornar-se inteiro, portanto, não é uma corrida solitária. É o movimento pelo qual o indivíduo retorna, através do encontro, ao consciente pleno e verdadeiro. Russell chamou isso de intersubjetividade, a consciência que só se constitui em relação a outras consciências. Charles Taylor foi além. Há significados que simplesmente não existem dentro de uma mente isolada. A autorrealização, tornar-se inteiramente quem se é, não é uma jornada que acontece dentro de uma mente fechada, que orbita só em volta de si mesma. Ela emerge na comunhão entre mentes que se encontraram de verdade. E a revelação, a que Lavelle chama de mundo do espírito, a que Jung chama de inconsciente coletivo, a que Buber chama de espaço do eu-tu, não acontece apesar do atrito, acontece através do atrito. O objetivo nunca foi sobreviver ao encontro, foi não sair do mesmo jeito. Porque o eu que sai transformado não é um eu enfraquecido, é um eu real que parou de se defender do que veio para revelá-lo. Jesus identificou o adversário como instrumento. Lavelle identificou o encontro como o único espelho real. Jung identificou o outro como condição de possibilidade da individuação. 3 tradições, 3 linguagens, 2 milênios, o mesmo ponto. O outro não atrapalha quem você está se tornando. O outro é o material do qual você é feito.